Olá pessoal, muito bem-vindos ao podcast A Evo Boost, onde a gente conversa sobre como as pessoas impactam suas empresas através da inovação. Hoje a gente está num episódio muito especial aqui no Web Summit Rio e com pessoas super especiais ao meu lado para discutir um tema que tem sido muito falado, que é IA generativa. Então aqui do meu lado para essa conversa, Alex, que é nosso diretor operacional na Evo, Alexandre de Castro, gerente de inovação da Energisa, e a Miriam Rodrigues, que é diretora de inovação da GSK. Pessoal, queria que você se apresentasse um pouquinho, começando aqui pelo Alex. Fala aí, Alex, um pouquinho de você. Olá, Luiz. Olá, pessoal, ouvintes. Bom, como o Luiz falou, meu nome é Alex, né? Acho que alguns ouvintes aí já conhecem de outros episódios. Sou diretor de operações aqui da Evo, né? Responsável por produto, pela relação com os clientes e consultoria. Então, é um prazer bater um papo com esse pessoal fera aqui. Vamos lá. Opa, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É hoje e no futuro, né? Porque o podcast ele não tem tempo. Eu sou Alexandre de Castro, sou gerente de inovação do Grupo Energisa, sou parceiro aqui da Evo. Eu cuido do Grupo Energisa, para quem não conhece, é uma empresa centenária na distribuição de energia no Brasil, trabalhando com geração, transmissão, distribuição, serviço ancilar, agora também com distribuição de gás, temos uma fintech e entramos recentemente também no biogás. É um prazer participar dessa conversa. Muito bem, eu sou a Miriam Rodrigues, sou diretora de tecnologia também e inovação na GSK. GSK, aproveitando como o Alexandre disse aqui, para quem não conhece, é uma das maiores biofarmacêuticas do mundo, está presente em mais de 100 países e trabalha com um portfólio muito focado em prevenção de saúde e em tratamentos de doenças raras. Então é bem legal falar de inovação na saúde e saber como fazer para impactar, né, com a AI generativa a vida das pessoas. É sobre isso que eu estou aqui também para te ajudar. Vamos nessa. Perfeito, pessoal. Estou super feliz de estar com vocês aqui. Estamos com um grupo muito legal e diverso, né, para discutir inovação sob diversas perspectivas. O nosso tema é IA generativa e especificamente como que a IA generativa está impactando e vai impactar a inovação corporativa. Como que ela pode ser usada, como que a gente já está vendo acontecer hoje, como que isso muda o jogo da inovação corporativa. A gente fala muito de IA, mas eu queria começar falando de gente, de pessoas, né? Então a gente vem aí trazendo muito a visão de que a IA pode ajudar, pode fazer acontecer, resumir informações, mas o que fica ainda para as pessoas, né? O que ainda é monopólio da nossa mente? O que a gente acredita que a IA nunca vai conseguir substituir a mente humana? Do nosso lado aqui, trazendo um pouco para começar essa discussão, eu vejo que a IA, por mais brilhante que ela seja e crie coisas fantásticas para a gente, ela segue padrões probabilísticos, estatísticos, então ela é muito boa para construir em cima do que já foi criado. Então, eu vejo que a criatividade profunda, a gente criar realmente coisas essencialmente novas, a gente ainda não tem tecnologia hoje e eu não enxergo no futuro próximo isso acontecendo. Então, a nossa mente vai ficar onde ela é muito boa, que é criar as coisas verdadeiramente profundas, verdadeiramente novas da inovação. O que vocês acham? Quer começar, Miriam? Cara, eu concordo bastante contigo, era até uma das perspectivas que eu tinha pensado, e eu acho que a nossa troca, né, potencializando diversidade, ela também é algo que é um diferencial do ser humano, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade de leitura de contexto, né, de, cara, absorver em toda e qualquer interação que muda de maneira bastante abrangente e significativa os resultados das interações, em especial quando se discute inovação, novas possibilidades, novos modelos de negócio e por aí vai. Então eu acho que essa nossa capacidade de estar também no mundo físico, né, amplia de maneira exponencial a nossa habilidade de transformar. Não só olhando para dados, não só olhando para histórico do passado, não só usando essa força do algoritmo, mas também se conectando de maneira presencial e física com as emoções que a gente tem no dia a dia para trazer elementos diferentes ali e trazer e criar esses novos resultados. Essa é a minha percepção do momento, assim. Vamos lá? Cara, a pergunta não é simples, tá? Eu vejo um pouco na linha do que vocês colocaram de os sentidos, a nossa sensação, a emoção, as dores que geralmente provocam a gente a refletir e fazer diferente, vai ser difícil ser substituído por uma máquina que trabalha através de um parâmetros e de um racional e de um histórico pré-formatado.
a gente não pode esquecer que a IA ainda é criada pelo homem. Então, ela sempre é um pedacinho do nosso cérebro, aumentado, com muito poder de processamento, mas ela ainda é um subproduto do nosso cérebro. Então, a gente ainda tem essa vantagem. E o pegar, o sentir, o olfato, a dor, o tropeção que você leva na pedra e tal, aquelas dores, e até as questões mais filosóficas ainda vão ficar muito para a mente humana e dali vão nascer as ideias que vão ser sustentadas e potencializadas pelo uso da inteligência artificial. Mas todo esse fato da gente estar vivendo e sofrendo as dores e enxergando as oportunidades, eu acho que ainda fica um pouco com a gente. E, cara, eu acho que é um momento muito interessante para a gente ter esse tipo de discussão, porque, né, desde o lançamento do ChatGPT e o advento de modelos cada vez mais avançados, a gente vem sendo desafiado no sentido dessa pergunta, né? Cada vez mais a gente fica encurralado no sentido de onde é o limite, né, do que o humano faz, do que a AI faz, e eu concordo muito com vocês. Eu acho que esse termo até que o Luiz usou, né, a criatividade profunda, não aquela criatividade superficial ali, ela depende de elementos que não são probabilísticos, né, que não são determinísticos. Então eu acho que é muito difícil um modelo ter, né, feelings e intuição, às vezes, que a criatividade profunda depende tanto para surgir, né? E tem um ponto que eu acho bastante relevante, que é o livre-arbítrio, né? Esse é um ponto, assim, que a AI não tem, né? Ela sempre vai ser conduzida de alguma maneira, né? Sempre vai precisar de um input, sempre vai precisar ser direcionada. Então, eu acho que o ser humano sempre vai precisar, as grandes decisões vão estar sempre no colo do ser humano, né? Sempre ele que vai tomar essas grandes decisões. Com isso vem grandes responsabilidades, né, pra gente também como sociedade, porque essas grandes decisões que vão dar todo o input para a AI, né, no final do dia, é o que muda tudo. Então, eu acho que o grande desafio aí também é pensar como a gente pode aproximar cada vez mais as pessoas que vão ter trabalhos que não vão ser mais necessários por conta da AI para tomar grandes decisões, né? Aproximar essas pessoas das grandes decisões. Não, perfeito. E assim, eu acho que dessa conversa aqui, eu percebo que o humano, a nossa participação, ela está indo em todas as etapas do processo. Desde o nascimento, né? A gente falou de interações humanas. Realmente, quem sente as dores, os desafios, entendem as novas necessidades, que tem a emoção que puxa isso e que tem o livre-arbítrio para tomar a decisão e mudar os rumos, somos nós, né? Agora, por outro lado, a gente tem uma ferramenta fantástica com o poder de sintetizar. Eu acho que isso que é muito diferente hoje, né? Ele consegue sintetizar, trazer análises que tipicamente são humanas, né? Que às vezes a gente consegue avaliar vários elementos e muitas vezes nem sem saber como a gente liga os pontos e cria insights fantásticos. Nisso, a AI tem sido muito boa e fantástica, e a gente tem visto coisas magníficas sendo criadas a partir disso. E aí eu lanço aqui a pergunta, entendendo que a gente tem o nosso papel e uma grande responsabilidade, né, inclusive ética nesse ponto, como que a IA generativa ajuda nas grandes corporações no que diz respeito especificamente à inovação? O que muda na inovação corporativa? Onde que a IA pode entrar e, combinada com o saber e as interações humanas e a capacidade de tomada de decisão, a gente consegue gerar resultados melhores para a inovação? Vou começar de novo, mas eu tenho um exemplo real que a gente usou recente, que eu acho que é bem interessante contar. É bastante comum que os desafios de inovação, eles comecem com sessões de design thinking, né? De collab de ideias, esse tipo de coisa. E aí, a gente já nessa linha de tentar potencializar o uso da inteligência artificial como um acelerador de geração de ideias, a gente propôs para um desafio corporativo real, começar uma sessão de design thinking com todo mundo primeiro interagindo com inteligência artificial. E, cara, foi fabuloso, assim, porque a galera já chegou com um nível de ideias, com uma diversidade, uma coletividade, né, de novas possibilidades, que fez com que aquele exercício de 8 horas nos trouxesse, de fato, ideias disruptivas e já melhor exploradas e categorizadas para a aplicabilidade do nosso negócio. Então, assim, a gente ouve muito, né, nas discussões, inclusive aqui no Web Summit, todo mundo dizendo: não, é um acelerador, é um potencializador e por aí vai. Mas e aí, na prática, vocês já estão usando? Então, a gente meio que pegou esse aprendizado,
configurou ele oficialmente como um novo culture hacking e começou a divulgar para as outras áreas da organização, do tipo, gente, ao invés de vocês perderem tempo discutindo ideias do zero, vamos discutir ideias já potencializadas pela AI. E isso acabou que virou uma prática dentro da corporação a partir de agora. Cara, a gente está bem orgulhoso com esse achievement e eu acho que é um exemplo aí real de como fazer as coisas acontecerem no dia a dia, né? Bacana, vou hackear a ideia. vou hackear, gostei da ideia. Cara, eu vou puxar um pouco para um outro lado. Eu vou responder a sua pergunta, como a inovação e a inteligência ajuda as corporações, mas eu vou puxar um pouco mais para os desafios, tá? Na minha visão, a gente ainda está vendo só o início do potencial que vai ser essa nova tecnologia. É meio lugar comum ficar falando que é só início, mas eu penso pelo lado do humano. A gente ainda está lidando com a AI como se fosse uma ferramenta. Eu acho que em breve a gente vai esquecer disso e ela vai começar a fazer parte do dia a dia, da rotina. A gente vai esquecer que ela está ali por trás ajudando a gente. E é igualzinho e-mail. Você não fica pensando aonde está seu e-mail. Você sabe que ele está ali na nuvem, preservado, e tem alguém cuidando da segurança do backup. Você não fica preocupado com isso. Você simplesmente usa. A gente ainda vai chegar lá. Então, e acho que em breve. Para mim, o maior desafio é fazer como as pessoas hoje começam a usar, porque colocar a inteligência artificial para te ajudar no design thinking é sensacional, mas as pessoas têm que saber como fazer essa abordagem, as pessoas têm que saber como usar, têm que saber como perguntar, e hoje eu vejo ainda uma dificuldade ainda grande da empresa. Então tem um trabalho primeiro, um desafio primeiro de, enquanto a gente não chega para a AI ficar invisível e todo mundo usando sem nem saber que ela está ali, a gente vai ter que educar os nossos colaboradores a usar de maneira correta. Tem os desafios da informação, que você tem que pegar e blindar as informações que você joga da AI dentro de um ambiente corporativo, onde você joga informações da empresa, você não pode colocar isso numa ferramenta pública. Senão, então, de um lado, você querendo ensinar o pessoal, do outro lado, a área de segurança querendo te travar e limitando, então a gente vai ter que navegar por aí. E respondendo a sua pergunta, a ideia da Miriam é sensacional, vou usá-la, mas a questão de levantamento de dados, de formatação de dados que sustentam uma linha que intuitivamente o cara sabe assim, eu sei que eu tenho que fazer isso porque minha vida vai melhorar, e se você conseguir resolver esse problema aqui do elo, tem muito dinheiro envolvido. Aí você pergunta, quanto tem de dinheiro? A pessoa trava. Trazer esses dados, formatar esses dados e conseguir compor melhor uma linha de defesa, eu acho que vai ser o primeiro bom passo para a inovação dentro das corporações. Você realmente trazer as ideias, como foi o caso aqui da Miriam, mas também trazer os argumentos e a formatação para uma boa defesa e para uma boa definição do que fazer. Então, uma vez que você tem os dados muito corretos, você consegue trabalhar em cima deles e endereçar aquilo realmente que tem valor. Então, você tem uma jornada de vários features de um produto, você vai priorizar aquele que vai te dar o maior impacto. E que hoje ainda é um pouco difícil para muitas empresas, ainda mais empresas que têm uma diversidade muito grande de operação, de compilar esses dados. Acho que ali vai ser um suporte rápido que a gente vai poder usar. Boa, não, os dois comentários foram sensacionais e acho que a linha que eu penso também é bem parecida. Eu acho que a nível de como a AI generativa vai ajudar as corporações, eu penso em dois momentos, né? Um antes e outro depois da gente superar o que a gente chama de síndrome da carroça sem cavalo. Já ouviram falar desse termo? Que é basicamente uma síndrome que o ser humano tem, que quando surge um novo conceito ou uma tecnologia disruptiva, num primeiro momento a gente sempre tende a utilizar esse conceito, essa tecnologia, para fazer as mesmas coisas que a gente já faz, mas de uma maneira melhor. Né? E aí remete a um momento histórico ali em que o conceito do carro surgiu e as pessoas chamavam ele de carroça sem cavalo, né? Porque elas remetiam ao conceito de, né, um automóvel sem atração animal, mas todo o conceito de carro e automobilístico ele veio depois dessa síndrome ela ser superada. Então, num primeiro momento, eu vejo a inteligência artificial apoiando as corporações no sentido de automatização de tarefas e você eliminar maus necessários dentro da operação, né? Aquilo que não vai gerar valor direto,
mas de alguma maneira é necessário para você a parte de priorização, né? Ninguém gosta da parte de necessariamente priorização da inovação, mas é extremamente importante para o processo, precisa acontecer. Então a inteligência artificial, cara, tem um poder muito grande sobre isso e automatizar tarefas para que as pessoas que avaliam as inovações das empresas tenham uma operação mais fluida. Mas eu acho que o grande valor ele vai surgir depois. E eu acho que são iniciativas como essa que a Miriam falou, né? De culture hacking, sabe? Assim, a gente se desafiar a pensar na AI como um parceiro e não necessariamente como algo que, né, ameaça parte dessa operação, que a gente não está acostumado a pensar a AI ali, no processo criativo, em processos culturais. Então, à medida que a gente começar, acho que se desafiar a pensar na inteligência artificial como um parceiro, não necessariamente uma ferramenta, né, um parceiro invisível ali, em todos os processos, eu acho que é quando a gente vai atingir o valor máximo dela. Não, sem dúvidas. E na linha do que foi falado aqui, eu acho que tanto trazendo a questão de dados que o Alexandre trouxe, a fluidez disso no dia a dia e a incorporação, um exemplo prático que a Miriam trouxe, eu vejo assim que a IA hoje permite que, combinando o nosso conhecimento, a nossa capacidade, até que a gente discutiu antes aqui, com a possibilidade de conhecimento que ela gera rapidamente, ela permite que a gente não precise ser especialista em tudo. Você pode ser um bom generalista e conseguir chegar mais rápido, e aí juntando com o que você trouxe, né, eficiência, que a gente está... Geralmente hoje a gente está vendo muita aplicação da AI para eficiência, e eu acho que a gente traz isso para a inovação, né? Trazendo um exemplo concreto até de projeto que a gente está fazendo, uma dificuldade natural de você fazer um processo numa empresa de pensar futuro é que as pessoas que geralmente participam dos workshops vivem o core. E aí você junta com pessoas ali no workshop que conhecem muito bem o core da empresa, o dia a dia, mas você está chamando elas para criar o futuro juntos. Em geral, a gente fica até meio frustrado com esses workshops porque fica limitado, né? E aí, quando você combina os dois, você pode partir de uma inteligência inicial, que é o que você está fazendo, né, Miriam? Partir de uma inteligência inicial ali que a AI gera, né? Então, ela torna todo mundo especialista em algo novo lá na frente, e aí o debate começa a partir daí. Isso pode ir iterando, né? Você tem debates, e aí junta o melhor do humano, a intuição, o instinto de caminhos que você pode seguir, as dores, as emoções, com informação especializada, né? E aí entra no que você trouxe, né, Alexandre? Nada disso vai ser proveitoso se o dado não for bom, se ele não tiver informação confiável e realmente relevante para a gente ali. E as pessoas não aprenderem como fazer a pergunta correta, né? Porque muito do retorno que você recebe hoje em dia das interações é saber perguntar bem. E aí você começa errado e você vai acertando. Então tem uma prática ali que você tem que... É o que você disse, você traz pessoas do core business, que estão acostumados com aquele dia a dia, como é que você quebra a cabeça dele para ele fazer a pergunta que vai levar ele para amanhã, e não para agora, que é o que está acontecendo no workshop que você comentou. Por isso que é muito legal também o que o Alex falou, que a gente hoje está só combinando elementos, né? E aí quando você pega o poder, por exemplo, de um método como o Design Thinking, você ensina as pessoas a saber que aquele é o problema que eles querem resolver, como fazer as perguntas. Aí sim você consegue extrair o melhor da inteligência artificial, né? Mas se realmente você não desenvolve essa habilidade de olhar para o problema, destrinchá-lo da maneira adequada, cara, fazer um monte de prompt ali solto não vai te levar a conclusão nova nenhuma, né? É isso que a gente tem visto na prática, né? E nesse primeiro momento, voltando no ponto do Alex, a gente está indo para a produtividade, que mais ou menos é pensar a carroça sem cavalo, né? Como é que eu faço essa carroça sem cavalo mais rápida? Mas quando é que a gente pensa em carro? Né? Como é que a gente vai para um outro caminho e faz realmente diferente um processo de hoje, que hoje roda de uma maneira, né? Vocês têm visto alguma coisa nessa linha da gente criar, realmente olhar para o problema, mas não pensar em simplesmente como fazer esse processo mais rápido, e sim como fazer completamente diferente, porque hoje a gente tem uma tecnologia diferente. Vocês têm algum case aí que já está rolando nesse sentido? Pergunta difícil, hein? Não. Dentro do que a gente está conduzindo hoje de programa, não. Até porque tem muito também do momento que você está na empresa e da sua inovação. Então, até 2 anos atrás, a gente estava com foco, defendendo uma linha, uma tese de projetos. Esse ano a gente parou, refletiu, a gente está voltando a toda a máquina de inovação para um outro lado da empresa, que é muito ligado à produtividade, à eficiência.
Então, não, eu não tenho nenhum case desse tão disruptivo de você fazer uma abordagem totalmente diferente para os problemas que a gente está endereçando. A gente ainda está focando mais no resultado. Essa visão de inovação não tão longo prazo assim é uma boa provocação e não pode morrer, então você tem que equilibrar seu portfólio de projetos tem que ter ali uns 10% daqueles projetos que está pensando em longíssimo prazo lá longe e o resto distribuído entre o mais curto e o médio prazo. Sim, eu acho que um exemplo não prático, assim, não meu, mas que eu tenho gostado muito de observar e acompanhar é sobre lifelong learning, né? E a gente viu o caso recente da Khan Academy, que de fato desenvolveu um assistente de aprendizado aonde o próprio corpo docente das escolas e os líderes, né, de educação não estão vendo isso como uma ameaça, mas sim como uma maneira de repensar a educação da forma com que a gente realmente acredita, que é a educação de uma maneira constante, interativa e personalizada, né? Então, eles realmente criaram ali um assistente onde eles não entregam a resposta para você, não adianta você fazer o prompt falando, tá, a resposta desse problema qual é? Ele vai interando com você, né, te dando elementos para que você desenvolva em cima daquela ideia e ele vai te guiando para as melhores conclusões e melhores respostas e te dando referências literárias, referências de aprendizado. Então, assim, é o aprendizado guiado que a gente tanto falou lá atrás, mas que até então, sem inteligência artificial, a gente não era capaz de desenvolver, né? Então, eu acho um exemplo bacana até para nossas vidas, né? De começar a usar isso dessa maneira, não para buscar respostas diretas, mas para buscar caminhos possíveis com conteúdos novos e ampliação, né, de canais, assim. Miriam, você me lembrou de um caso que eu escutei isso agora em outro podcast que eu escutei e achei interessantíssimo, que é no aprendizado, na educação, onde a tecnologia era de fazer dublagem de filmes na voz dos atores em outra língua. Então, quando você faz a dublagem, fica desincronizada a palavra que é original em inglês e você bota em português. Então, eles estão usando a inteligência artificial e processamento para fazer o ator falar em português e a boca mexendo em português, como se ele fosse gravado em português. Então, você faz um filme na língua original, polonês, português, inglês, e você faz todas as cópias dele em outras línguas usando essa tecnologia. Aí o cara pegou essa tecnologia e levou para uma criança, acho que de 9 anos de idade, que era um assistente virtual de educação para ajudar ele. E aí ele colocou, em vez de você ter um professor, que é essa figura adulta, ensinando para a criança, como se fosse uma aula particular, ele colocou um coleguinha. E que é uma criança interagindo com a criança de uma maneira mais lúdica, fazendo uma brincadeira de perguntas e tirou aquela visão de professor e aluno. E, assim, e é um ensino onde o moleque pode virar para o outro assim, não é isso, pô, cala a boca, e sei lá, mas a interação foi produtiva. O resultado foi positivo, porque você trocou a pessoa através de uma inteligência artificial com conteúdo muito bem feito, e você trocou a relação. Aí ele estava dando outro exemplo, assim, você pode pegar pessoas mais velhas e você consegue trazer ela para esse mundo, fazer uma brincadeira como se fosse ela no passado, ensinando a mexer em tecnologias do presente. É como... Vou remeter aqui nessa época, quando os pais pediam ajuda para mexer no videocassete, ou mexer naquele equipamento de novo, porque não sabia ler o manual. Aí o cara vai pegar o Alexandre, de 20 anos de idade, me ensinando a como mexer com a inteligência artificial. E eu vou interagir com o Alexandre mais novo, eu vou interagir com o Alexandre de 100 anos de idade. Sei lá, mas assim, são casos que já estão acontecendo hoje, cara, ligado à educação, foi bem lembrado. Nessa linha, eu vi um exemplo essa semana de uma empresa de educação financeira que mudou o jogo também, porque ela começou a criar justamente uma versão de você daqui a alguns anos, para ela te mentorar, para você guardar dinheiro ou se preparar para o futuro. Então você determina um objetivo, você fala, daqui a 10 anos eu quero tal objetivo. E aí ele cria uma versão de você mais velha, que conversa e te mentora para te ajudar a chegar lá. E cria empatia com você mesmo. Você decide, você quer morar na casa na praia ou você quer continuar mais velho trabalhando? Você decide qual é o avatar que você quer e ele te ensina a chegar lá. Boa.
E acho que essa dinâmica a gente foi lembrando aos poucos, né? Assim, de cada primeira reação nossa quando o Luiz fez a pergunta, a gente se olhou assim, pensando em case. Mas eu acho que é um reflexo justamente da gente estar fazendo essa transição, né? A gente está começando a repensar o processo inovativo e a inteligência artificial juntos de uma maneira diferente agora. Então, assim, ainda não existem muitos cases, né? Existem muito mais casos de uso até do que casos de sucesso, com resultados comprovados. E até nessa linha a gente tem, e esse a gente já vem começando a pensar dessa forma, e é a maneira de fazer inovação disruptiva por meio de usuários sintéticos. Então, assim, a utilização de usuários sintéticos, né, que é a criação de personas com todas as informações demográficas, comportamentais, e você conseguir fazer pesquisas, entrevistas, dinâmicas com essas pessoas com comportamentos fixos em escala, cara, eu de verdade acho que isso não vai tornar não vai ser uma carroça sem cavalo, né? Eu acho que tá surgindo um novo conceito aí, uma nova maneira de fazer produto, de fazer disrupção, que eu acho que ela não tá só acelerando, diminuindo o lead time e tudo mais. Eu acho que realmente a capacidade de você trazer, né? Dando um exemplo aqui que a gente até brincou esses dias, conseguir trazer o Steve Jobs, né, para sua mesa de debate ali da criação do roadmap ou do portfólio de inovação, muda completamente o jogo, né? Da mesma maneira que você conversar com você daqui 50 anos, assim, muda a sua maneira a sua educação financeira de uma maneira que, assim, ela não vai mais rápido numa mesma linha, né? Ela toma um caminho completamente diferente. Então, assim, essa é uma que vem me animando bastante. A gente vem fazendo projetos utilizando esse conceito e dá pra ver, assim, que essa curva vai longe e hoje a gente não tá nem perto, assim, de aproveitar todo o potencial. E a persona sintética muda o jeito de pensar design thinking, inclusive, né? Ela reestrutura isso, porque a gente está discutindo de algo assim, e é algo até um pouco confortável, né? A pergunta é difícil. A gente está pensando no carro ou na carroça sem cavalo? Porque tá longe, né? A gente não chegou lá ainda. E quando a gente discute ideia, a gente até tem um vídeo sobre isso na Evo, né? De onde vêm as ideias? E a gente dividiu, cara, ideias incrementais, de onde elas vêm? Vem do campo, vem do especialista, vem da pessoa que está vivendo os desafios no dia a dia, e dali surgem formas de você resolver. Quando a gente vai para o quadrante de ideias radicais, a percepção geral é que as ideias vêm de você estar participando do movimento. Então, assim, é meio que se você está no meio e tentando coisas novas em IA generativa, naturalmente você vai acompanhando e tendo acesso. A gente está aqui no podcast discutindo e eu estou tendo insights novos em cima disso. E aí, com isso, a gente vai criando e vendo exemplos e trazendo isso para a nossa realidade. Esse conhecimento coletivo vai sendo criado e é aquela coisa, a gente vê uma nova tecnologia, a princípio a gente superestima os efeitos que ela vai ter no curto prazo e muitos abandonam porque ele não vem. Só que a gente também subestima os efeitos de longo prazo. Então, estar na jornada faz toda a diferença. Ou seja, viver 5 anos de IA generativa, lá você pode ter transformado a sua empresa, olhar para trás e falar, nossa, é outro negócio. E quem não participou não chega lá. E eu acho que as personas sintéticas aceleram esse processo. Porque quando você tem um projeto de UX, fazer um discovery, né, que o pessoal fala muito aí de entender, é muito diferente entrevistar só quem está vivendo o seu dia a dia, entrevistar o seu cliente atual, que é super relevante, mas que normalmente não vai te trazer ideias muito disruptivas, e de você trazer para esse jogo uma persona sintética que tem uma perspectiva completamente diferente, roda automaticamente, e de novo você sai de uma inteligência inicial já bem diferente, né? Você reduz vieses completamente. Assim, é uma questão polêmica até o viés na inteligência artificial, porque ela pode ser muito enviesada, e é muito necessário, quando a gente pensa em evitar problemas com o viés, cara, é necessário um esforço intencional muito forte, e as empresas, né, cada vez mais estão olhando para isso para reduzir vieses. Mas, ao mesmo tempo, é doido, porque ela tem o potencial de reduzir completamente os vieses, porque, ao contrário do cérebro humano, é muito difícil você reprogramar. O viés é inconsciente, muitas vezes, né? É muito difícil reprogramar isso. Agora, uma AI, não. Você consegue reduzir vieses ou direcionar para um caminho. Por exemplo, às vezes você quer um viés, você quer um perfil de pessoa completamente disruptiva, né? Então, assim, você consegue reduzir isso ou direcionar isso de maneira muito mais fácil. Não tem como dizer que isso não muda o jogo, né? Assim, você não está mais limitado ao perfil das pessoas que você tem para uma determinada tarefa específica. Você pode trazer quem você quiser, né? Você não tem limites. Então, isso é completamente disruptivo. Cara, bem interessante, porque a gente acabou de matar o negócio de algumas consultorias, né? Porque essa história de ampliar repertório e trazer pessoas diferentes para discutir o teu problema com outras perspectivas
é o trabalho de muita gente, né? E leva tempo, e inclusive você tem que fazer uma super curadoria para achar especialistas nestes temas que você quer discutir. Agora pensa isso, a gente já deixar pronto algumas personalidades sintéticas ali que dominem assuntos dos quais a gente não domina, convidar essas personalidades que têm o seu conteúdo altamente divulgado na internet, como você mesmo mencionou aqui, sei lá, um Tim Cook, o próprio, vamos convidar direto aqui o founder da Microsoft para conversar com a gente, por que não, Bill Gates, e sentar numa mesa de discussão com esses caras. Pensa se a gente teria essa possibilidade. E hoje isso é possível amanhã, né? Se você quiser programar ali a inteligência artificial para uma roda de discussão com esses caras, você consegue fazer. Então, pô, acabamos de criar aqui um hacking novo, ó, já vou copiar vocês e vou idealizá-lo. Vamos fazer junto. Vamos. Muito bom, pessoal. Para fechar aqui, eu queria levar um tema que eu acho que tem muita relação com isso, mas que eu vejo até como um futuro utópico ou distópico, depende de como a gente olhar para ele. Mas dá para inovar de forma autônoma? Ou seja, a gente consegue chegar em algum momento, a gente tem uma visão na Evo lá, de que o funil é a nossa essência, né? A essência da inovação, uma empresa que faz inovação corporativa tem essa imagem, né, do funil, né? Começar na estratégia, captação de ideias, priorização, geração de inovação, e a gente olha muito para como eu gero mais valor nisso, como que a gente acelera esse processo, como que a gente estimula o volume de entrada relevante. E aí a gente tem uma imagem nossa lá de futuro, que a gente olha para esse funil e coloca uma seta grande que sai do início e vai até o fim, representando assim, uma velocidade muito grande, da ideia até aquilo estar implementado. E a gente tem chamado isso de inovação autônoma, né? Dá para chegar nisso? Como é que a gente conversou um pouco aqui sobre o papel das pessoas nesse processo. Dá para chegar e pensar que uma máquina acelera tanto que a inovação fica quase que autônoma? A Miriam já trouxe o fundador da Microsoft para a mesa. Agora... Olha só, eu até tinha refletido um pouco sobre isso e inicialmente eu ia ser pessimista, sabe? Eu ia dizer que não. Mas na nossa conversa aqui, eu acho que a gente já provou que sim, né? Um elemento que ainda vai evoluir bastante, eu acho, com a inteligência artificial generativa, e agora conectando um pouco até com transhumanismo e robótica, é que a inteligência artificial ela ainda precisa partir para o mundo físico, né? Ela ainda está presa ali atrás de uma máquina que demanda interação humana. E a hora que a gente colocar isso em androides, né? Em robôs que interagem com a gente, que têm as próprias ideias e que são capazes de executar, de transformar o digital no físico. Cara, a resposta eu acho que é sim, né? Ainda muito distópico, ainda talvez um pouco distante, mas eu não sei o quão distante, não. A gente tem visto empresas investindo fortemente nisso, né? E criando esses robôs que hoje já são capazes ali de tomarem decisões, de interagirem com emoções humanas, de proporem soluções até como assistentes ou companheiros, por exemplo, de idosos ou de pessoas com doenças, né? Por que não sentando numa mesa para inovar dentro de uma corporação? Acho assim, tá um pouco distante, mas possível me parece ser, tá? Eu te falar que eu saí com mais perguntas do que eu entrei aqui nesse podcast, tá? Porque a gente começou falando que a mente humana ainda é fundamental. A gente foi para as pessoas sintéticas, artificiais que vão nos ajudar. O poder da ferramenta. Aí eu fico pensando assim, é possível fazer esse funil acelerado? Eu ainda acho que não, tá? Porque, assim, não interessa se você vai ter o fundador da Apple, da Microsoft, do Google, tudo sintético, sentado virtualmente à mesa com você. Ele ainda vem de parâmetros e de um racional e de toda uma cadência lógica por trás da existência dessas pessoas ali artificiais que foram programados para aquilo. Falta dor, assim. E aí tem uma coisa que é mais louca ainda, que a gente está falando de ideias e inovação disruptiva, mas a gente está falando do carro sem carroça. Mas por que tem um carro? O carro sem o cavalo? Mas assim, por que a gente está falando de carro? Talvez não vai ter carro. E a gente sempre volta nesse mesmo ponto, assim, você tem que tirar o carro da equação. Então é difícil você trazer algo que foi criado e tem um racional estruturado ali, que
É sensacional, tá, gente? É difícil acreditar o quanto que esse negócio está crescendo. Tirando a parte humana de sensações e das dores. E tentando, e é difícil pra caramba, mesmo pra nós aqui, como é que a gente pensa... Eu não quero o carro. Esquece o carro. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai se locomover no futuro? Essa era a pergunta que você tinha que fazer. Assim, não é o carro sem um cavalo, não é a carroça sem o... Cara, não. É alguma coisa que a gente vai se locomover. Então, eu ainda acho que a gente é parte dessa história. Não sei se vai correr sozinho, não, cara. Eu acho que a gente ainda vai ser parte fundamental e a inovação e a inteligência artificial vai permitir que a gente dedique mais tempo a questões filosóficas, as questões mais fundamentais, a inovação realmente disruptiva. É o equivalente à agricultura, que quando começou a crescer e sustentar toda a aldeia, você sobrou várias pessoas que não precisavam ficar caçando, não precisavam ficar colhendo nada, elas ficaram à toa, aquele ócio criativo, começaram a olhar para o céu e começaram a entender que as estrelas saem do lugar, o sol nasce sempre no mesmo horário, em cada ponto diferente. Cara, é um ócio. Alguém estava sendo alimentado, sendo cuidado ali para ficar olhando para cima e entender que o céu mexe. A gente vai ter, talvez, mais tempo para ficar pensando em questões que... E se não tiver carro? Então, acho que a gente faz parte ainda. Posso só fazer adicionar uns centavos aqui? Tem um projeto que eu acompanho há algum tempo que se chama Baby X. É um projeto criado na Austrália, né, que eles desenvolveram uma inteligência artificial para emular os sentimentos humanos. Então, eles estão alimentando esse bebê ou educando esse bebê para ter comportamentos e sentimentos humanos desde 2013. E se vocês verem os resultados atuais, vocês veem que realmente você fica na dúvida. Se a resposta, a maneira com que ele articula ali é um vídeo ou é uma realidade, é uma pessoa mesmo, né? E aí, cara, eu gosto muito de games, né? E eu joguei um jogo que me deixou em conflito existencial. Tanto que ele originou uma tatuagem que eu tenho aqui. Infelizmente, a gente não tem vídeo, mas vocês estão vendo aqui. E o jogo se chama Detroit, Becoming Human. E ele é um jogo onde você interage com a história e você vai criando o final daquela história. E ele fala sobre o conflito existencial entre os humanos e os androides que foram criados à imagem desses humanos, inspirados até nesse projeto que eu falei, que é o Baby X, onde eles se parecem tanto com a gente que tem horas que você tem que decidir entre eu salvo um cachorro ou eu salvo o meu androide, que tá ali o tempo inteiro comigo, me ajuda e tal. Cara do céu, assim, eu terminei o jogo de uma maneira que só 3% das pessoas terminam, porque eu ficava o tempo inteiro na dúvida do tipo, e aí, eu apoio quem tá comigo o dia inteiro ou eu apoio a humanidade de fato? Você entrou Convido no Blade vocês Runner. A jogarem. É o filme Blade Runner, você tá jogando Blade Runner. Cara, sobre a pergunta, assim, eu tenho uma visão mais, talvez, um pouco mais pragmática e outra um pouco mais filosófica, assim. Eu acho que eu vejo assim, a gente pode botar AI para jogo em tudo, para tentar substituir tudo, né? Ou para tentar executar qualquer tipo de tarefa. Mas eu acho que a gente vai se encontrar num cenário onde assim, ela vai ser muito eficiente para isso, ela vai ser mais ou menos eficiente para isso. Nisso ela não é tão eficiente, o ser humano é melhor. Então, assim, eu acho que no futuro, quando a gente pensa sobre AI autônoma, inovação autônoma e tudo mais, cara, eu vejo que em alguns cenários específicos eu vejo que ela não só tem potencial, como ela vai atuar de maneira muito melhor que o ser humano. Talvez em cenários muito mais disruptivos. O ser humano ele tem dificuldade para tirar o carro da equação. A gente, eu fico maluco pensando, o Alexandre foi falando, eu fui tentando tirar, se não deleta da minha cabeça, né? É o que eu vivo. Então a AI talvez seja muito melhor para criar esses cenários futuros e ter esse tipo de discussão que envolve, não é nenhuma dificuldade de processamento de dados, né? Assim, é uma processação, um processo de dados eventuais futuros que nem existem e que precisam ser criados, vamos dizer assim, para pensar em cenários futuros. Então, assim, eu vejo no futuro, assim, pô, a AI autônoma, a inovação autônoma por AI existe e a gente vai decidir aonde a gente vai atuar com ela ou não. Inovação incremental, para mim, cara, você não tira o colaborador dessa equação. A AI não é onipresente, né? Ela não tá ali na linha de fábrica.
né? Ela não sabe ali quais são as dores e não tem os dados sensoriais, muitas vezes, necessários para conseguir atuar em cima disso. Então, vejo como possibilidade, porém, acho que eu trouxe uma palavra aí, acho que entra a minha discussão filosófica, né? Escolhas. Eu acho que nós, como humanidades, como seres humanos, a gente não vai fugir de ter que tomar decisões relevantes. A gente quer, se for possível, tirar o ser humano da equação da inovação. A gente quer isso. Sabe assim, qual que é o impacto que isso tem? Eu acho que a gente não vai fugir de tomada de decisão, porque muita coisa vai ser possível. Coisa vai ser possível, não vai ser tão boa quanto o ser humano, mas talvez seja mais barata. Sabe assim, e a gente vai ter que tomar decisões importantes. Então, acho que a gente tem que se preparar para tomar decisões, e quem está entrando na AI não está esperando, né, chegar ali o momento, mas está aguentando firme ali, nem tudo vai ser muito bom, nem tudo vai ser da melhor qualidade possível, mas você está ali, porque você não está subestimando o impacto dela a longo prazo. Eu acho que essas pessoas vão ser as pessoas que vão tomar essas decisões importantes por humanidade, e a gente está aqui nessa mesa discutindo isso, e tomara que a gente esteja aí tomando essas ótimas decisões aí no futuro. Bom, pessoal, ontem a gente encontrou aqui o Mário Sérgio Cortella, o grande filósofo. Eu bati até uma foto com ele, tietei o cara, fiz ele ficar do meu lado, bater uma selfie, e eu me senti aqui filosofando agora, viu? Foi muito legal essa conversa aqui. A minha visão sobre isso Bom, eu não sei a resposta, obviamente, acho que ninguém sabe, não tem como saber, mas eu gosto daquela frase, né? O futuro já está entre nós, ele só está não uniformemente distribuído. A gente está vendo a indústria farmacêutica, por exemplo, conceber medicamentos novos usando IA generativa, né? Total. Dados sintéticos, né? Dados sintéticos. Exato. A gente vê as próprias personas sintéticas encurtando o processo. De alguma maneira, a gente está chegando próximo dessa inovação. E eu gosto de pensar que, até puxando a sua visão final aqui, Alex, de que essa capacidade que a IA tem de, às vezes, não ter um viés ou não estar preso a um cenário, pode nos ajudar a resolver de maneira muito mais rápida grandes problemas. Hoje a gente tem um grande problema, que é mudança climática, né? A gente precisa de fazer uma transição energética. Imagine se a gente pudesse dar um salto para o futuro e trazer uma AI que resolve esse problema para a gente. Seria lindo esse mundo, onde, como o Alexandre falou, a gente pudesse focar nas questões mais relevantes, mais importantes, mais da filosofia da nossa existência, do que em resolver esse problema que tanto nos afeta, né? Então, deixo aqui a gente com uma visão positiva, que eu acho que está todo mundo tendo aqui, de que a gente pode construir algo muito melhor. A IA é uma ferramenta, né? E eu acho que o humano vai estar sempre nessa posição ética de tomar as decisões necessárias e corretas para a gente estar indo pelo caminho correto. Eu tenho certeza que a humanidade vai levar a gente, como tem levado, sempre para lugares melhores. Queria finalizar aqui agradecendo demais a vocês por esse momento. Foi muito bom essa troca de ideias. Aprendi demais, tive ótimos insights aqui. Muito legal ver o que vocês estão fazendo já real, né, na prática, usando AI. Tanto o Alexandre quanto a Miriam. Aqui na Evo também a gente tem feito nossos projetos e estamos olhando para o futuro de maneira muito otimista. Querem deixar uma mensagem final, Miriam? O futuro se cria hoje, gente. Então, eu gostei muito da tua provocação, Luiz. Eu acho que as coisas já estão aqui, já estão acontecendo. Então, eu convido todo mundo a se empoderar cada vez mais, a ser o gestor do contexto atual, né? Se apropriar das coisas e criar esse futuro, porque está nas nossas mãos, assim. É isso. Eu vou pegar, deixa aqui o comentário que você fez, Luiz, de você tem que viver a jornada, você tem que estar nela para pegar as oportunidades adjacentes. Então, assim, você está olhando o potencial da AI, está vendo o potencial dessa nova tecnologia, e quando você olha ali a aplicação na indústria farmacêutica, você fala, cara, e se eu pegar isso e aplicar aqui? Então, quando o cara lá do filme dublado, alguém teve a sacada de transformar aquela tecnologia em algo para a educação. Então, você tem que estar vivendo essa jornada para capturar o potencial dessa ferramenta e, com pequenos ajustes, capturar as oportunidades adjacentes que elas vão aparecendo. Você tem que estar ali vivendo. Então, acho que a mensagem final é: você tem que embarcar nessa jornada, cara. Não dá para ignorar que está acontecendo tudo muito tempo, agora e rápido. Então, acho que minha mensagem vai na mesma linha, tá? Acho que foi uma fala que eu trouxe em alguma reunião de estratégia nossa. Cara, a gente tem dois cenários no final do ano. Ou a gente investe muito em AI e traz isso pro centro das nossas discussões aqui, ou a gente termina o ano arrependido de não ter feito isso. Então, cara, eu acho que esteja nessa mesa, né, de quem tá explorando o futuro já, né, de quem vai tomar essas decisões relevantes. Não subestime, né, a AI, todo mundo tem esse feeling de que não é mais uma
uma onda ali que vai passar já, cara, é agora, né? Não se arrependa no final do ano, no final dos próximos 5 anos de não ter começado agora a pensar sobre isso e tomar decisões relevantes sobre isso já. Boa, pessoal. Quero agradecer também nossos ouvintes que ficaram aqui com a gente ouvindo até o final. Tenho certeza que a gente teve ótimos insights aqui. Traga seus comentários também sobre o que você pensa sobre a generativa, como está moldando a inovação corporativa. Até logo, até o próximo episódio do Evo Bush. Um abraço a todos.